Gênesis 9:1 diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus, tenha misericórdia da minha vida e continua me usando para falar com os meus irmãos através da tua palavra. E quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Nós estamos no versículo 9, o capítulo 9, verso 1. Você já identificou aí que é após o dilúvio. Então, após o dilúvio, Deus chama Noé para quê? Para povoar a terra. Por quê? Porque a terra, ela havia sido esvaziada das pessoas. Por quê? Por causa da maldade, do pecado, do erro, do engano que eles haviam escolhido. Nós já vamos falar disso. O fato é, a terra estava vazia. Apenas Noé, a família dele e os animais que com ele estavam na arca. Agora é uma nova história, uma nova trajetória, um novo começo ou um recomeço. Se você fizer procura, fizer pesquisa, você vai ver que existem pesquisadores, escritores, teólogos, pessoas que são dadas ao estudo, que chegam a chamar o Noé de segundo. Preste atenção, não está na Bíblia isso, mas estudiosos, pesquisadores, fazem uma menção, eu vou dizer assim, uma menção sobre Noé, dizendo que Noé é o segundo Adão. O segundo Adão. Por quê? Porque Adão veio e foi chamado por Deus, nós já estudamos disso, para povoar a terra. Adão foi chamado para isso. Agora a terra está vazia. O trabalho de Adão fora, não vou dizer que fora perdido, mas o trabalho de Adão agora ficara para trás. E Adão ficou para trás, agora é com Noé a história. E com Noé a terra precisa de multiplicação. Então Deus chama Noé e diz: Noé, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Encham a terra, quer dizer, então agora Noé começa ele e a família dele a desenvolver o mesmo trabalho desenvolvido por Adão e Eva. E você vai ver que a ligação dessa aliança noaico ou aliança com Noé. Você vai ver que há ligação através de Gênesis 1, 28. Há uma ligação bastante profunda entre essas alianças, tá bom? Então, a terra, ela estava esvaziada, veio o dilúvio, e o dilúvio, ele acabou exterminando, matando, limpando a terra, no tocante a pessoas que não acreditaram na conversa da arca. Vamos para a Bíblia. Primeira coisa importante dentro da história do Noé: a maldade do homem e a inclinação para o povo. Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja como a história ela vai se repetindo. Mateus 24, 37. Mateus 24, 37, 38 e 39. Como foi nos dias de Noé? Como é que foram os dias de Noé? Nós vemos que os dias de Noé, ou nos dias de Noé,
a perversidade, ela tinha o quê? Aumentado. Nós vemos que nos dias de Noé, a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Então, como foi? Nós estamos em Mateus, mas apenas eu joguei a luz de Gênesis 6:5 para nós pensarmos. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, um pouquinho antes de vir muita água, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, olha, não é pastor dizendo, é a Bíblia dizendo, pastor reproduzindo o que está na Bíblia. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E aqui eu sou obrigado a parar com você e pensar um pouco sobre essa questão. A maldade do homem, a inclinação para o pecado, para o erro. Do mesmo jeito que foi lá atrás, estará acontecendo quando Jesus vier para voltar à igreja. E nós temos visto dia após dia a maldade mais e mais sendo aumentada, multiplicada. O coração dos homens, o pensamento dos homens, mais e mais voltado para os seus desejos, seus interesses pessoais. Para satisfazer o seu desejo, o seu interesse pessoal, muitos fazem mal para um coletivo, para um grupo de pessoas. E é assim que era lá atrás. E Noé foi construindo a arca, e uma arca do porte que foi construída demandou muito tempo de construção. Quer dizer, muita gente teve a oportunidade de ver, de ouvir, de saber a respeito da arca e do porquê da arca. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditavam e tomavam Noé por louco, tomavam Noé por contador de fábula, de história e assim por diante. Veio o dilúvio ou não veio? Veio. Então nós precisamos entender. A Bíblia diz, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar ou não vai para buscar a igreja? Sim ou não? Quando? Ninguém sabe. Ninguém. Mas todos nós sabemos que ele vai voltar. Então nós temos que estar, vou usar um trocadilho, temos que estar com a barba de molho, temos que estar atentos, temos que estar em Jesus, temos que estar firme em Jesus, ligados na fonte, atuantes em Cristo Jesus. Aí, isso tudo nós temos que ir fazendo a consideração. Daqui a pouco vamos participar de Santa Ceia. Olha outro texto que fala da inclinação para o mal, que está em Gálatas 5:16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, vivam pelo... E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a carne e o Espírito estão lutando. Mas a carta de Paulo aos Gálatas nos ensina, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Você será convidado, será tentado a viver pela carne. Lá atrás foram tentados a viver pela carne. Quem viveu pelo Espírito lá atrás? Noé e a família dele. Quem foi salvo? Noé e a família dele. Então nós temos que
E pensando, opa, pera lá, pastor, mas o que é viver pela carne? Hoje nós não vamos conversar sobre o viver pela carne, mas se você pegar a sua Bíblia e for ler, por exemplo, Gálatas 5, segue a leitura aí até o capítulo 5, até o versículo 23, você vai ver alguma coisa relacionada à obra da carne. Pega um dicionário, qualquer dicionário, estuda cada palavra, é o seu estudo. Tá? Então, primeiro ponto para nós pensarmos em cima da aliança com Noé, a inclinação para a maldade do homem. Segundo ponto, os olhos de Deus eles passam pela terra. Gênesis 6:8, olha o que diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Era apenas Noé que vivia naquela região? Sim ou não? Não. Haviam outras pessoas, não haviam? Sim, claro que havia. Havia muitas pessoas. Mas a quem foi que Deus mostrou benevolência? A Noé. Da mesma forma nos dias de hoje. São 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas habitando o planeta. É muita gente, muita gente. Mas a Noé o Senhor mostrou benevolência. E eu e você temos um ponto positivo em relação a Noé. Porque assim como Noé estava ouvindo Deus falar com ele, você, eu, nós, estamos aqui ouvindo Deus falar conosco. Você saiu da sua casa e veio para o templo. Você que não pôde sair da tua casa e vir para o templo, está aí acompanhando a transmissão. Todos nós estamos ouvindo a voz de Deus. Isso aí já é algo que nós temos que considerar. Então veja, olha outro exemplo, Jó, capítulo 1, verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Olha os olhos de Deus. Havia apenas Jó naquela época, sim ou não? Não. Haviam outras pessoas, não havia? Mas a Bíblia diz que Deus estava vendo que Jó era íntegro, reto, justo, temente a Deus e evitava, se desviava do mal. Isso é importante nós pensarmos, por quê? Porque às vezes nós estamos perto de pessoas que são más. Às vezes nós estamos perto de pessoas que fazem o que é errado. E nós olhamos e falamos assim, fulano faz tudo errado, Beltrano não está nem aí com nada, Ciclano só dá na trave, eu vou ficar esquentando a cabeça com a minha vida? Sim, você, nós vamos cuidar com a nossa vida, porque Deus viu o Noé, porque Deus viu o Jó. Atos 13, 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o testemunho de Deus a respeito de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Quer dizer que Davi jamais ia pecar. Amém? Não. Quer dizer que quando Davi pecou, ele se arrependeu e se humilhou diante de Deus, buscando o perdão. E é isso que agrada a Deus. Quando uma pessoa erra e ela reconhece que errou, se humilha diante de Deus e diante dos homens também, porque muita gente erra diante dos homens e esconde diante dos homens e se arrepende diante de Deus. É importante entendermos que Davi, ele se humilhou. Se você quiser ler mais sobre o Davi dentro da história da humilhação dele, Salmo 51. Vai ler, vai estudar sobre o Davi. Pronto. Deus olhando pessoas. Haviam outras pessoas que viviam na época do Davi, sim ou não? Sim. Mas de quem é que Deus deu destaque? Davi. Há outras pessoas vivendo nesses dias, sim ou não? Mas os olhos de Deus estão sobre você, meu irmão. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida.
Você está sendo olhado, filmado, acompanhado por Deus. Tem muita gente que gosta muito daquele lixo chamado BBB. Tem muita gente que gosta muito, mas não gosta do BBB produzido por Deus. O melhor BBB de todos é o produzido por Deus, porque os olhos deles estão sobre nós o tempo todo, o dia todo, onde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos. Tem gente que assim, faz de tudo para participar do BBB lá na Rede Globo, mas não se atenta que está sendo acompanhado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São coisas que nós temos que ir pensando. Coisa que nós vamos lá para o trabalho no decorrer da semana e vamos ser convidados a fazer a coisa errada, porque a inclinação do homem é para o erro. E talvez não vá ter ninguém nos vendo, mas o Espírito de Deus estará ali conosco. E Ele vai nos convidar a fazermos a coisa certa, porque a inclinação para o Espírito, ela conduz a vida. É aquele marido, aquela mulher, a esposa, que quando num lugar ou no outro lugar, sozinho, em alguma situação, alguma saia justa, em algum desconforto, é convidado a fazer a coisa errada e a pessoa se posicionar e dizer não, porque os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Estão sobre a minha vida. Então olha só, Provérbios 15:3, o que diz? Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Pronto. Então, dentro do contexto da aliança de Deus com Noé, tudo isso por trás, de pano de fundo, nós lemos Gênesis 9:1, onde Deus está chamando Noé agora a multiplicar, a ser fértil, a avançar. Mas por quê? Porque a população da época havia sido engolida pelas águas, porque eram pessoas más, mas não porque eram pessoas más, porque não deram crédito à palavra de Deus. Aí que muita gente tem dificuldade de entender, porque diz assim: fulano até ontem roubou, matou, adulterou, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, agora carrega a Bíblia e diz que é crente. Não é porque fulano fez isso, aquilo outro. É porque o fulano ouviu a voz de Deus e se arrependeu ouvindo a voz de Deus. É isso que nós temos que valorizar na nossa vida. Nós ouvimos a voz de Deus e estamos aqui dizendo: Deus, sem o Senhor não dá. Quarto ponto. Fala da consequência do pecado, porque tem gente que pensa que vai ficar fazendo coisa errada a vida inteira e não vai acontecer nada. Já ouvi pessoa dizendo: não, eu faço bem feito, não dá nada. A Bíblia diz que Deus pega o malandro na malandreza dele, ou na malandragem. Não usa essa palavra, usa a palavra estulto. Pega o estulto na sua estultice. Tem gente que é malandra. Tem gente que fica fazendo coisa escondida e faz muito bem escondido. E pensa: ninguém vai ver. Mentira, porque Deus está vendo. O principal de todos está vendo. Então vamos lá. Todo erro traz a consequência. Gênesis 6:17. Eis que vou trazer água sobre toda a terra. Eis que vou trazer água sobre a terra. O dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Tiveram a oportunidade de ouvir a palavra da salvação e entrar na arca? Sim ou não? Sim. Escolheram entrar na arca? Sim ou não? Não, tudo bem, não tem problema. Estão ouvindo que Jesus vai voltar e vai levar a igreja? Sim ou não? Estão escolhendo passar pelas águas do batismo, andar e viver em Cristo Jesus? Sim ou não? Algumas pessoas sim, muitas pessoas não. Aí depois não vai poder reclamar, depois não vai poder chorar, porque está sendo pregado. A arca da salvação está sendo construída e Jesus Cristo, Ele é a porta. Olha só, Deuteronômio 30:15. Vejam
Ponho hoje diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Tem tradução que vai usar a palavra bênção ou maldição. Quem é que vai escolher? É o pastor que vai escolher? Porque tem gente que tudo gosta de transferir para o pastor. Ah, mas o pastor? Ah, mas com esse pastor? Ah, mas o pastor? Quem escolhe se vai fazer o certo ou errado é o irmão, é a irmã. É o irmão, é a irmã, e é o pastor, vai decidir pela vida dele. Somos nós que vamos escolher o que vamos fazer no dia a dia. Hora que estamos sozinhos na nossa casa, no trabalho, na fila do açougue, do supermercado, onde quer que nós estejamos, somos nós que vamos escolher. Pastor não escolhe por nós. Ele ajuda, ele ensina, ele orienta. Faz o que eu estou fazendo aqui com você. Com a Bíblia aberta, nós estamos lendo a Bíblia. Não acredito, não gosto, não creio. Bom, aí é um outro problema. Aí não é problema do pastor, Rose. Aí é problema da pessoa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Olha aí, Naum 1:3. Diz assim: imenso, o Senhor... Opa, pera lá. O Senhor é muito paciente. O Senhor é o quê? E é aí que tem gente tropeçando na paciência de Deus, achando que Deus está concordando com o erro. É aí que tem gente que tropeça, porque a Bíblia diz, ela adverte, ela alerta, ela chama a nossa atenção, ela explica para nós, Deus é muito paciente. E aí a pessoa pensa, Deus está aprovando, Deus está concordando, Deus está assinando embaixo, Deus está dando like, e assim por diante. Então, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. E aí nós poderíamos falar das várias frentes do poder de Deus. Poder de criação, poder de redenção, poder de convencimento, poder de conhecimento. Mas nós não vamos ficar falando disso tudo. O seu poder, ele é imenso. Aí segue dizendo, o Senhor não deixará impune o culpado. Não. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. As nuvens são a poeira dos seus pés. Então, pronto. Primeiro, a maldade do homem, a inclinação para o homem. Nós somos tendenciosos a fazer a coisa errada. Segundo, Deus está olhando para cada um de nós. Terceiro, o erro, o pecado, ele traz consequência na vida da pessoa. Nós temos a oportunidade de escolher o que vamos fazer. Se vamos fazer o certo ou errado, o bom ou ruim, o legal ou o chato. Nós é que podemos escolher. As nossas escolhas, as nossas decisões trarão sobre a nossa vida as consequências, para o bem ou para o mal. Aí vem o quarto ponto para nós encaminharmos o final da conversa. Deus estabelece a aliança de salvação com Noé. O homem era mau, havia inclinação para o pecado, mas Deus, olha o que diz Gênesis 6:18. Com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Aliança. O erro, o pecado, ele era multiplicado, mas Deus faz aliança para produzir salvação. Hoje nós temos visto tanta coisa errada em todas as esferas, tanta coisa errada, mas Deus está estendendo e dando a nós a oportunidade de salvação. Isaías 1:19 diz assim, olha, se vocês estiverem dispostos, aliança, se vocês estiverem dispostos a obedecer. O problema é que tem gente que não quer obedecer. Obedecer a quem? A Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E tem gente que pensa que esse assunto é só de prosperidade financeira. Um grande engano, porque não é. É também prosperidade financeira, mas é ter uma vida abundante, a vida prometida por Jesus, lá em João 10, versículo 10. Se vocês obedecerem, andar de acordo com a palavra, se esforçar para fazer o que é certo. Pastor, mas e se eu errar? O Davi errou ou não errou? Sim ou não? Errou. E o que ele fez quando ele errou? Se arrependeu.
se você confessa e deixa, você alcança a misericórdia, mas o que esconde a transgressão nunca prosperará. Esse que é o problema. Então, se vocês obedecerem. João 1, 7, 8 e 9, olha o que diz. Estamos falando da aliança de Deus para com todos nós na manhã de hoje. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual que é o segredo então? Confessar os pecados de quem? Nós. É um outro problema, que a pessoa confessa o pecado do outro, mas não confessa o próprio pecado. A Bíblia diz: confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Então, vê quanta coisa dá para a gente conversar, pensar, e lógico que tem muito mais, mas quanta coisa dá para nós conversarmos a respeito do Noé, da aliança de Deus com Noé, porque agora o Noé vai começar uma nova vida, uma nova história, é um recomeço. Deus está dando a oportunidade para Noé de resetar, ele está resetando tudo. O Noé, ele era uma pessoa diferenciada, mas em meio à volta dele havia muitas pessoas cheias de dificuldade. Ele escolheu obedecer, ele escolheu acreditar, ele escolheu seguir a Deus. Outros escolheram ir para o caminho contrário. Quem sobrou? Noé e a família dele, e os animais. A palavra de Deus, ela precisa, falamos disso domingo passado, a palavra de Deus, ela precisa ser valorizada. A Bíblia é a palavra de Deus, e por mais que as pessoas à nossa volta não acreditem, não gostem, não creiam, fale contra crente, fale contra a igreja, fale contra Deus e assim por diante, nós precisamos acreditar e praticar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e Jesus Cristo está voltando. As pessoas erram, não erram? Sim, elas erram, mas em Jesus elas têm a oportunidade do recomeço. Por isso você recebeu uma aliança cor-de-rosa, que te ajuda a lembrar disso daí. Em Jesus eu tenho a oportunidade do recomeço. A aliança rosa, ela fala de florescimento, vida, redenção, intimidade com Deus. Veja, Isaías 35:1 diz assim, olha, o deserto. E eu acho interessante que o Marcelo tem um cunhado que é conhecido como terra seca. Olha o apelido que a pessoa coloca no rapaz. Terra seca, com outras palavras, debaixo da perspectiva humana. Esse daí não vai dar debaixo dos olhos dos homens, mas debaixo dos olhos de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Isaías 35:1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Não importa quem seja a pessoa, não importa o que a pessoa faça, não importa o passado da pessoa, em Jesus a pessoa tem a oportunidade de viver uma nova história. E quanto mais pecador, antes que alguém fale, mas fez muita coisa, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Florescimento. Outra coisa relacionada à cor rosa, a redenção. Falamos do Redentor na semana passada. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a condicional aí é
para que eu receba o sangue que purifica de todo pecado, é o quê? Andarmos na luz. Se eu quero ser purificado, quer dizer que eu quero uma nova vida. Se eu quero uma nova vida, eu não tenho que viver no escuro. Eu não tenho que viver no submundo. Eu não tenho que viver fazendo coisa escondida. Eu não tenho, aí abre aquela conversa, a minha vida ela deve estar aberta a quem quiser. Lógico que nós não precisamos escancarar a nossa vida, mas se alguém quiser vasculhar a nossa vida, vai poder vasculhar sem problema, sem dificuldade, porque nós não temos nada para esconder de ninguém. Amém? Outra situação, falando da intimidade, olha, Romanos 3, 25 e 26. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se a pessoa tem fé em Jesus, para essa pessoa que acredita em Jesus, Deus se faz justo e justificador. Pronto, é o recomeço, é uma nova vida, é a intimidade, é a proximidade de Deus, é ouvir Deus e é falar com Deus. O último ponto para nós orarmos, o diácono já pode se posicionando para a ceia. Relacionamento correto em relação à vida de fé. Relacionamento correto, porque somos a noiva de Cristo. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Nós somos a noiva de Cristo. Ninguém aqui ia querer que a noiva nas vésperas do casamento bagunçasse com todo mundo. Ninguém ia querer que o marido nas vésperas do casamento bagunçasse com tantas mulheres possível. Ninguém. Agora, por vezes a pessoa, sabendo que é noiva de Cristo, bagunça. A pessoa, sabendo que é noiva de Cristo, anda de mão dada com Deus de um lado e de mão dada com o diabo do outro lado. A pessoa sabe que é noiva de Cristo, mas mantém um relacionamento que não é um relacionamento legal, saudável. Em Cristo Jesus nós somos convidados a viver uma nova vida. E nós somos convidados a viver em santidade, por mais que essa palavra santidade não faça sucesso nos dias de hoje. Por mais que quando você fala de santidade, alguém vai te chamar de santão, de santarrão, de supercrente e assim por diante. Eu e você temos que nos esforçar para sermos santos, é o que a Bíblia diz. Porque Ele é santo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós estamos reunidos, como estamos aqui nessa manhã, nós estamos dizendo: eu estou em Cristo Jesus, eu preciso dele, porque eu sou pecador, e ele todos os dias me dá a oportunidade de viver uma nova história. Por isso, não importa como você veio para cá, não importa como você chegou, não importa como você está aí na sua casa ouvindo essa transmissão e pensando nessa reflexão, não importa. O importante é que o seu coração esteja aberto para receber de Deus o toque e viver uma nova vida. É assim que a aliança de Noé, de Deus com Noé, ela nos ensina na manhã de hoje. Zerou e começou tudo de novo. E Deus deu a oportunidade para Noé, para a família dele, começarem tudo de novo. Tudo que eles haviam feito até então havia ficado para trás. Agora eles começam uma nova vida, uma nova história. Ah, mas Noé era um homem justo. Noé era um homem correto.
Nós estamos falando de alguém que teve a oportunidade dada por Deus e abraçou a oportunidade, porque ele ouviu a voz. Você está ouvindo a voz, sim ou não? Você consegue me ouvir bem, sim ou não? Quem me ouve bem aí, diga amém, diga graças a Deus. Então se coloque em pé, por favor. Essa palavra, ela vem do coração de Deus para a sua vida. Essa palavra, ela vem do coração de Deus para você, para mim, para nós, para nós. Feche seus olhos e converse com Deus. Está tendo a oportunidade de começar uma nova semana. Pastor, a semana passada eu fiz tanta coisa ruim, fiz tanta coisa errada. Para falar bem a verdade, eu fiz umas cagadas semana passada. Pede perdão para Deus. Peça perdão. Fala, Deus, eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou entendendo que o Senhor me dá uma oportunidade de recomeço, para florescer, uma oportunidade de redenção, uma oportunidade de ser alguém íntimo, amigo, próximo do Senhor. Fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Quero te louvar, quero te exaltar pela vida desses irmãos que estão aqui e a vida daqueles irmãos que estão na casa deles, ó Deus, acompanhando a transmissão, participando, talvez nesse momento alguém até mesmo derramando lágrimas em arrependimento diante do Senhor. Deus, eu acredito na oportunidade, o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer algo novo essa semana, de fazer algo certo. O Senhor está dando a oportunidade a todos aqui. Semana que vem, no próximo domingo, nós teremos batismo nas águas. Talvez alguém conosco aqui que ainda não é batizado está ouvindo a palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. É a oportunidade de iniciar uma nova vida em Cristo, a oportunidade de ser um novo pai, uma nova mãe, um novo profissional, um novo empreendedor, um novo homem, uma nova mulher, um novo vizinho, um novo amigo, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E essa oportunidade, ela precisa ser agarrada por todos nós. Por isso eu oro por todos, porque agora já não é mais a aliança em Noé, agora é a aliança em Jesus. E em Jesus nós recebemos força por causa do corpo dele, moído na cruz em nosso favor. E em Jesus nós recebemos o perdão através do sangue que foi derramado naquela cruz. Muito obrigado. Diga amém, Jesus. Diz assim: Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de recomeçar todos os dias, em nome de Jesus. Bata a palma e adore a Jesus pela oportunidade de recomeçar. A oportunidade tem que ser valorizada. Pode ir se assentando, você será